Teleaula Natal. Oi, gente, meu nome é Tobias, eu tenho 1,70 m de altura, eu tenho cabelos pretos, estou de óculos, estou usando uma calça, uma camiseta cinza e tenho cabelos curtos e meu sinal em libras é a letra T no rosto aqui acompanhando o sorriso. Hoje nós vamos falar um pouco da tabela periódica, retomando aquele assunto que a gente falou dos átomos e também falou um pouco dos elementos químicos, a eletrosfera, o núcleo, tá bom? Bom, aí eu tenho a imagem do Sol, tá? Eu tenho ele uma bola de fogo, né, emitindo aquela energia toda dele. E na imagem ao lado do Sol, eu tenho duas letras H em maiúsculo representando hidrogênio. Pode ver que cada um deles tem um próton e tem um nêutron. E pode ver que tem setas que estão dizendo que eles estão se aproximando. Tá? Na hora que ao choque desses dois hidrogênios, eles se fundem. Isso aí é chamado de reação nuclear. Tá? Enquanto a reação química comum que a gente vê aqui no nosso dia a dia ela envolve elétrons, tá? Ou perda, ou ganho, ou compartilhamento de elétrons, a reação nuclear não envolve a eletrosfera, ela vai envolver a parte de dentro, o núcleo do átomo. Então é assim que o Sol trabalha, o combustível dele é hidrogênio. Ele tem tanta massa, só para você ter uma ideia, 99,9% da massa de todo o sistema solar está no Sol. O que isso quer dizer? Se você juntar todos os planetas, todos os astros, tudo que tem no nosso sistema solar, não vai dar isso aqui, o Sol. O Sol é muito grande. Então, como ele tem uma massa muito grande, ele tem uma gravidade enorme, imensa, e ele fica comprimindo hidrogênio e fica fundindo hidrogênio formando hélio. Então, a gente vai ver que as estrelas são elas que estão formando tudo que a gente vê aqui. Todos esses elementos químicos são formados dentro das estrelas. Tá? Aquela gravidade enorme que está fundindo os prótons no núcleo dos átomos. Aqui eu tenho um evento que é o evento mais forte, mais espetacular do universo, que é a explosão de uma estrela gigante, que é chamada de supernova. Só quando uma estrela gigante dessa explode, que a gente tem, que é formado os elementos raros, como o ouro, a prata. Por quê? Precisa de muita energia, uma estrela muito grande para conseguir juntar todos esses prótons no núcleo. Pode ver lá que o ouro, ele tem 79 prótons, a prata ela tem 47. Então, enquanto o hidrogênio só tinha um, o hélio 2, o lítio 3, são elementos simples. Então, o ouro e a prata são átomos que têm um núcleo com muita matéria. E para formar esse núcleo grande, precisa de muita energia para juntar esses prótons lá dentro. Por isso que esses metais são raros. Quando ele se forma, a estrela se forma, ela explode de dentro para fora e ela espalha essa poeira pelo universo. E essa poeira vai se juntar a outras poeiras, a uma onda de choque de uma outra estrela que explodiu, vai ganhar massa, vai ganhar rotação e vai formar outros astros, outros planetas, isso daí. Agora, gente, eu tenho lá tipos de átomos existentes. Eu tenho uma tabela periódica resumida, tá? Ela está mostrando aí 6 linhas. E está mostrando da coluna 1 e 2 e da coluna 12 até a coluna 18, tá? E nessa tabela resumida, a gente tem os principais elementos químicos aí, tá? Então, eu lembrando a aula passada, que os átomos são encaixados lá da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, eu tenho na primeira linha hidrogênio, depois o hélio, depois vem o lítio 3, o berílio 4 e assim por diante. O boro 5, o carbono 6, e assim você vai encaixando eles sequencialmente. Agora eu vou falar um pouco sobre isótopos, gente. Isótopos são elementos que têm o mesmo número de prótons, só que, porém, diferente número de nêutrons. Então, por exemplo, são como se fossem variedades, tá? A gente tem, por exemplo, batata. A gente tem batata diferente, tem batata doce, tem a batata inglesa. Nos átomos também eles possuem variedades. Por exemplo, o carbono. Você tem o carbono 12, você tem o carbono 13 e o carbono 14. Então, eu tenho uma imagem que eu tenho 3 átomos representados. O átomo de carbono 12, ele possui 12 prótons e ele possui 6 nêutrons. Já o carbono 13, ele possui 12 prótons, só que ele possui um nêutron a mais.
O carbono 14 é a mesma coisa, ele possui 12 prótons, tá? Só que ele possui 2 nêutrons a mais. Essa que é a diferença dessas 3 variedades de carbono, é a quantidade de nêutrons, não a quantidade de prótons, porque a quantidade de prótons não muda. Porque se mudar a quantidade de prótons no núcleo, não vai ser mais o carbono, vai ser outro elemento químico. Aí eu também tenho isótopos de hidrogênio, então a gente tem 3 variedades de hidrogênio. Tem o hidrogênio que é chamado de prótion, que ele não tem nêutron nenhum. Tem o deutério, que ele tem 1 nêutron, e tem o trítio, que tem 2, tá? Então eu tenho aí a imagem, eu tenho representado essas 3 variedades de hidrogênio. Um que tem um círculo positivo com uma esfera em volta girando, que representando um elétron. A imagem do meio eu tenho um círculo positivo e um círculo com N dentro, né, representando o núcleo do deutério com um elétron em volta. E da mesma forma eu tenho a imagem do trítio, que é um círculo no centro, positivo, e com 2 nêutrons e um elétron girando. Aqui a gente vai falar sobre o número de massa. Lembra que eu falei na aula passada das balanças, que a gente pesou os prótons e os nêutrons, que o elétron não tem massa significativa? Quando vai pesar um átomo, por exemplo, o ouro tem 79 prótons. Ele vai ter muito mais matéria do que o chumbo, né? Ele vai ter muito mais matéria do que um outro elemento qualquer. A gente falou que o número de massa ele é um número inteiro. Então, ele é, na verdade, a soma de partículas, é a quantidade de partículas, que são os prótons, mais a quantidade de outra partícula, que é o nêutron, tá bom? Agora, a gente tem uma outra forma também, tá? De calcular a massa do átomo, que é chamada de massa atômica. Esse número é um pouco mais preciso. Por quê? Eles escolheram uma unidade de medida. O que é uma unidade de medida? É um padrão escolhido para fazer uma medição. Então, por exemplo, quando você vai calcular a distância lá na sua casa, lá do sofá, o tamanho do sofá, você vai usar 1 metro. Quando você vai calcular a distância entre 2 cidades, você vai usar o quilômetro. Ah, professor, e para medir a distância entre 2 planetas, eu vou usar o ano-luz, que é a distância que a luz percorre no vácuo durante o período de 1 ano. Tá? Vamos supor que eu tivesse aqui uma caixinha que tivesse um raio de luz dentro. Vamos supor que eu soltasse esse raio de luz, que ele fosse embora e eu ficasse medindo. Eu falei, você leva essa linha aqui e vai embora para o infinito lá. Então eu deixei ele embora durante 1 ano. Depois de 1 ano, eu falei, depois de 1 ano você solta essa linha aí que eu vou recolher a linha para saber quanto que você andou. Então isso é a distância de 1 ano-luz, é o quanto a luz percorre no vácuo num período de 1 ano. Então isso aí são unidades de medida, são padrões que a gente usa para medir as coisas. Para medir o átomo eu posso medir em grama? Não, gente, quer dar um número muito pequeno, porque o átomo ele é infinitamente pequeno. Então tem que ser uma unidade compatível, não posso medir em grama, quilograma, não. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o átomo de carbono, dividiram ele em 12 partes. Cada uma dessas partes ficou conhecido como uma unidade de massa atômica. Por que aí pegaram o carbono? Porque o carbono ele não é um átomo nem muito grande nem muito pequeno, então ele pode ser usado lá pela tabela toda. Então ele pegar 1/12 é uma unidade de massa atômica. Então ele usou esse padrão para poder dar a quantidade de massa de todos os outros elementos. Então, por exemplo, hidrogênio que é 1, ele vai ter 1 unidade de massa atômica. O L2 e assim por diante. Agora, para a gente calcular, eu falei que a massa atômica é um número um pouco mais preciso. Então eu tenho uma tabela aí com 3 colunas e 4 linhas, tá? E eu tenho os diferentes isótopos agora do neônio, tá? Que é um gás nobre. Você pode ver que eu tenho 3 tipos de neônio, o neônio 20, o 21 e o 22. Lembra que esse 21 e 22 é que tem o nêutron a mais, tá? Não são prótons, são nêutrons. E o neônio 20, gente, na linha 2 aí, eu posso ver que a abundância dele é de 90,92. Então eu tenho muito mais neônio do tipo 20 do que do tipo 21 ou 22. Então, e a massa atômica desse neônio é 20U. O que é o 20U? É 20 unidades de massa atômica. Qual é a unidade da massa atômica? 1/12 do átomo de carbono 12, tá bom? Aí o que eles fazem para calcular essa massa atômica um pouco mais precisa? Ele faz uma média ponderada. Eu não tenho 3 variedades de neônio, ele vai pegar e vai fazer uma média levando em consideração a abundância de cada um. Então, por exemplo, a média ponderada dele vai dar mais próximo do neônio 20, né? Porque ele está em 90% em abundância em relação aos demais.
É a mesma coisa que eu fizesse uma média ponderada. Então vamos supor que o professor fosse dar 3 provas ao longo do ano. Só que a primeira prova ia ter peso 1, a segunda 2 e a terceira 3. Ah, professor, por que a última prova vai ter peso 3? Ele fala, porque vai cair a matéria do ano todo. A terceira prova não vai ser mais difícil? Não vai ter muito mais conteúdo cumulativo? Vai ter que estudar muito mais, vai ter que lembrar das coisas que já foi falado no começo do ano. Então ele vai dar peso 3. Então é a mesma coisa, isso aí é uma média ponderada, tá? Você multiplica o peso por cada nota, soma tudo e divide pela soma dos pesos. É o que foi feito lá com a massa atômica do neônio, que é o que deu aí que deu o valor de 20,179. Também que não é um valor, um número inteiro, é um número quebrado, tá? É um valor um pouco mais preciso, quando você fala de massa atômica. Agora tem aqui a classificação dos elementos na tabela periódica. Gente, a gente organiza os elementos na tabela periódica para ficar mais fácil de trabalhar e também para juntar os que têm características semelhantes. Então, eu coloquei na mesma coluna os elementos que têm características em comum. E eles ficaram sendo chamados, cada coluna dessa, de grupo ou família. Tá? Já os elementos que estão numa mesma linha, eles também têm algumas características em comum, mas cada linha da tabela periódica é chamada de período ou série, tá? Agora, a gente vai ver lá por que os grupos e famílias são importantes, porque esses elementos, eles reagem de forma parecida uns com os outros, então vai ser muito importante para o nosso estudo aí, tá? Aqui, lembra que eu tenho agora uma tabela um pouco mais completa, ela não está completamente na íntegra, né? Só que ela ainda tem lá 7 linhas e tem as 18 colunas. Agora a gente tem outra forma de classificar os elementos. A gente tem os elementos representativos, que é aqueles nos quais os elétrons com mais energia estão no subnível S ou P. Então, os elementos representativos, eles pertencem ao grupo família 1 e 2 e aos grupos 13 até o 18. Já os elementos de transição, eles são aqueles que estão no meio da tabela. A gente costuma estudar no ensino fundamental e médio, principalmente os elementos representativos, que são os mais importantes para a gente, tá? Os elementos de transição são estudados mais no ensino superior. Agora eu tenho lá os grupos ou famílias, tá? O grupo 1 é chamado de metal alcalino, porque álcali se refere ao material básico, tá? Que tem um pH acima de 7, tá? Para quem não sabe o que é pH, a água ela tem um nível de acidez dela é neutro, ou seja, ela está no nível 7. Se alguma substância for muito abaixo de 7, ela vai ser ácida. Se ela for muito acima de 7, ela vai ser básica. E isso é perigoso para o ser humano, porque geralmente a gente trabalha em meio neutro, tá? Então, o que acontece? Esses metais alcalinos, gente, eles são encontrados, né, no nosso planeta. Só que eles não são encontrados livres. Eles são encontrados associados aos outros elementos. Então, por exemplo, o sódio, ele é um metal que você consegue cortar ele com uma faca, se ele estiver puro. Só que você não consegue encontrar ele puro por aí. Você pode até colocar lá no YouTube, você escreve lá na internet, sódio, ou reação de sódio com água, ou sódio puro, você vai ver que ele é um metal maleável, ele é mole, você consegue cortar. Só que você não encontra ele livre na natureza, ele está sempre associado porque é um elemento químico muito reativo. E álcool vem do fato de ser, do nome também de cinza de planta. O potássio, que também pertence aos metais alcalinos, ele é encontrado principalmente nas plantas. E se você pegar, por exemplo, a cinza de um papel queimado, ou até cinza de cigarro, misturar na água e colocar um indicador ácido base, o indicador ácido base é uma substância que diz se aquele meio está ácido ou está básico. Você vai ver que ele vai ficar básico. Por quê? Porque o potássio ele reage com a água e forma uma substância com essas características aí de químicas, né? Então vamos lá, nessa tabela ainda eu tenho o grupo família 2, são os metais alcalinos terrosos, que são encontrados na crosta terrestre, tá? Esses metais também são muito reativos e não são encontrados livres. Daí eu tenho lá no grupo 13, família do boro, a 14, a família do carbono, o 15, a família do nitrogênio, lembrando que o nome dessas famílias são sempre o primeiro elemento de cada
de cada coluna aí, ou de cada grupo. E eu tenho no 16 os calcogênios, que é o grupo do oxigênio. Eles são chamados de calcogênios porque são formadores de cobre, tá? Gênios é formador e calco cobre. Da mesma forma que o grupo família 17, eles são chamados de halogênios, que são formadores de sais. E por fim, eu tenho lá no grupo família 18 os gases nobres, que eles são inertes e não reagem com ninguém. Agora, gente, eu tenho uma tabela. Você vê que a maior parte dessa tabela periódica, você pode ver que tem os retângulozinhos aí representando os elementos químicos. A maior parte da tabela está em amarela. Por quê? A maior parte dos elementos químicos que a gente conhece aqui na Terra, eles são metais. O que é um metal? É um elemento que tem tendência a formar cátion, ou seja, perder elétrons. E ele também tem um brilho característico. Então, essas são as características dos metais. E a gente também tem na tabela em verde os não metais, tá? Então, se fosse para você chutar, você escolheria chutar. Se você pegasse um elemento químico e falasse, ó, é metal ou não metal? Se for para você chutar e você não souber, é melhor você falar que ele é um metal, porque a chance de você acertar vai ser bem maior. Gente, agora nós vamos falar um pouco da distribuição eletrônica dos elementos do primeiro grupo ou família da tabela periódica. Então, gente, aqui você tem o primeiro grupo, né, com o recorte da tabela periódica. E eu tenho lá hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Eu tirei o Franço para poder ficar essa imagem mais ampliada. E você pode ver que cada quadradinho desse representa um elemento químico. Você tem dentro dele, você tem as letras, né, que representam o elemento químico em questão. Então, por exemplo, o H para o hidrogênio, o Li para o lítio e assim por diante. A gente vai fazer a distribuição eletrônica. O que é isso? É encaixar os elétrons nas várias camadas da eletrosfera do átomo. Então, por exemplo, o hidrogênio ele possui só um elétron. Então, quando a gente vai fazer essa distribuição eletrônica, a gente vai usar o diagrama de Linus-Pauling, que é esse diagrama aqui. Então, por exemplo, eu começo sempre o diagrama ó, aqui por cima, tá? Ó, nessa linha vermelha aqui em cima. Ó. E aí eu vou descendo e depois eu venho para cá, aí venho preencher essa segunda camada, aí eu sigo a linha de novo, venho para essa outra e assim por diante, tá? Então é de cima para baixo que eu vou seguir essa linha vermelha aí e vou copiando as camadas 1, a 2, a 3, todas que tiverem na sequência, para poder ir preenchendo os níveis e os subníveis de energia. Então, por exemplo, o hidrogênio ele vai ser 1s1. O lítio ele vai ser 1s2, 2s1, porque o lítio não tem 3 elétrons, então na primeira camada tem o subnível S, eu posso encaixar 2, olha lá, na primeira camada eu encaixo 2 elétrons. Professor, mas está faltando mais um elétron, então eu sigo o diagrama e vou aqui para baixo. Ó. Na segunda camada, no subnível S, cabe no máximo 2. Só que ele só tem mais um, ele não tem 3 elétrons. Eu já coloquei 2 na primeira camada, eu venho aqui na segunda camada e ponho mais um. Então a distribuição eletrônica do lítio vai ficar 1s2, 2s1. Tá vendo que eu coloquei sublinhado aqui, ó, a camada de valência. O que é isso? É a camada mais externa do átomo. Quando o átomo vai perder ou vai ganhar elétrons, ele não perde desses elétrons aqui primeiro, ó, da camada mais próxima do núcleo. Que lembra que os prótons e os elétrons se atraem? Então, para o átomo perder elétron, vai ser esse que está mais distante, vai ser aquele que está mais fracamente atraído pelo núcleo. Tá? Mesma coisa que o sódio, ó, eu segui o diagrama, como ele tem 11 elétrons, eu terminei em 3s1. Então, como é que foi a distribuição eletrônica? Ó, 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Então, eu cheguei aqui no nosso diagrama, até aqui, ó, né, que eu parei, porque daí deu os 11 elétrons. Ó. Até o 6 estava com 10, daí eu cheguei nessa camada e coloquei mais um. Ok? O que é interessante aqui nesse diagrama é a gente perceber, ó, eu coloquei para todos os elementos químicos aqui, ó, a camada de valência, ó, deixei sublinhado, ó o rubídio aqui embaixo e olha o césio aqui também, ó, o césio, tá? Então todos eles, ó, eles terminam em 1, pode ver, o rubídio termina em 1, o potássio, o sódio, todos eles terminam em 1. O que isso quer dizer? Eles só têm um elétron na última camada, então eles vão reagir de forma semelhante, porque segundo a regra do octeto, todos os átomos querem ficar com 8 elétrons na última camada. Só que cada um desses só tem 1. Então é mais fácil ele ganhar 7 ou ele perder 1. Mais fácil ele jogar um fora e já fica com outro na última camada. Pode ver, ó, se ele perder esse aqui, ó, se eu tampar aqui, ó, olha lá que legal o sódio. A última camada vai ser a camada 2. Ó. Ele vai ter 6 mais 2 ali e vai dar 8. Então ele tem que perder esse 1 elétron aqui dessa última camada, que é a camada de valência. Ó, esse elétron que ele tem que perder, porque daí ele vai ficar estável. Ok? Vamos lá. Mesma coisa. Aqui eu tenho a distribuição eletrônica
dos gases nobres. Olha que interessante, ó, todos eles terminam ó, em 8. Ó. A última camada sempre tem 8. Ó. Essa aqui é a segunda camada mais externa do átomo de neônio. Lembrando que eu tenho aqui um recorte da tabela periódica, todos os elementos, tá? Do grupo 18, que são os gases nobres. Então eu tenho lá os 6 quadradinhos aqui com os símbolos dos elementos químicos dentro dele. Tá? Então eu tenho lá o hélio, o neônio, o argônio e assim por diante. Aí eu fiz a distribuição eletrônica. Foi dito, aí eles perceberam que os gases nobres eles eram estáveis, eles não reagiam com ninguém. Tá? E eles começaram a se perguntar por que o gás nobre ele é inerte, ele não reage, ele só fica com ele mesmo, sabe, segurando lá de fora. Se não tiver nada para fazer, fica assim, ó, segurando, faz nada. Então o que acontece? Eles perceberam que era por causa disso, ó, porque eles eram estáveis, ou seja, na última camada eles sempre tinham o quê? 8 elétrons. Pode ver que todos esses daqui na última camada. Por exemplo, o criptônio, ó, ele tem na última camada do átomo, que é a quarta camada, pode ver aqui, ó, ele tem 2 aqui, na quarta camada, e tem mais 6 aqui, que é a quarta e última camada, eu sublinhei. Se você somar 6 mais 2, vai dar 8. Então significa que na última camada, que é a quarta do criptônio, ele tem 8 elétrons, assim como todos os demais. Então, bom, se o gás nobre ele tem 8 elétrons na última camada e é inerte, então os outros átomos eles vão tentar ter uma configuração eletrônica de forma que a última camada também tenha 8 elétrons, daí eles vão ficar estáveis. E é isso que acontece. Gente, agora nós vamos falar um pouco sobre a regra do octeto. Essa regra afirma que todo átomo ele fica estável quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. Então, por exemplo, aqui a gente tem o sódio. Ele tem lá 11 prótons, tá? Tem um círculo aqui indicando 11P+. Se ele tem 11 prótons, ele tem também 11 elétrons. Lembra que a gente viu que a quantidade de prótons e elétrons é sempre igual no átomo neutro? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer a distribuição eletrônica, que é o quê? A colocar os elétrons nas camadas da eletrosfera. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira camada, camada K ou camada 1, eu vou colocar lá 2 elétrons, né? Que subnível S cabe 2. Da mesma forma, na segunda camada, cabe mais 8 elétrons, preenchi aqui, ó, subnível S e o P. E na terceira camada, eu só tenho mais um elétron para preencher, porque como são 11, então ó, lá na terceira camada eu botei mais um. Só que uma coisa interessante é que, como ele tem um elétron na última camada, e pela regra do octeto ele quer ficar com 8, o que vocês acham? Que é mais fácil ele ganhar 7 ou ele perder 1? Então ele quer se livrar de um, que daí na última camada, que vai ser a segunda, ele vai ficar com 8. Pode ver que nessa segunda camada ele está com 8 elétrons. Então aquele elétron perdido ali na terceira camada, ele vai tentar dar um fim nele. Tá? Então o sódio ele quer perder um elétron. Olha o cloro que interessante. O cloro tem 17 prótons, então eu tenho nessa imagem o núcleo, que está um círculo, que está escrito 17P+ dentro, representando o núcleo do átomo de cloro. Aí eu tenho várias elipses, indicando as várias camadas da eletrosfera. Então eu tenho uma elipse menor indicando a primeira camada, depois uma elipse maior a segunda e assim por diante, até a terceira camada. Gente, se ele tem 17 prótons, ele tem 17 elétrons. Então eu vou começar a distribuir os elétrons nas camadas, sempre da primeira em diante, né? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling que a gente já viu, que eu não coloquei aqui agora. Mas vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Ah, mas por que terminou em 3p5? Ele cabe no máximo 6. Só que como era 17, se você somar os expoentes aqui, que são os elétrons do subnível, você vai ver que vai dar o valor de 17 elétrons. Então, o que acontece? Na última camada desse átomo de cloro, que é a terceira camada, ele está com 7 elétrons. Lembra da regra do octeto? Ele não quer ficar com 8? Então, enquanto o sódio queria perder 1, o cloro ele quer ganhar 1 elétron. Então, olha para você ver que interessante. Agora, nessa imagem aqui, a gente tem o sódio e o cloro. Tá? Eu coloquei a distribuição eletrônica desses dois átomos, né, a eletrosfera, um do lado do outro, para você ver. Então, olha para você ver que legal aqui na lousa. Ó. O cloro está com 7 elétrons na camada de valência, e aqui você tem o sódio, que só tem 1. Então, o que acontece? Na hora que se aproxima o sódio do cloro, um quer ganhar, o outro quer perder. É o casamento perfeito. O cloro ele rouba 1 elétron do sódio. Quando o cloro ele fica com 1 elétron a mais, ele fica carregado negativamente. Então, o cloro vira um íon chamado ânion. E o sódio ele fica carregado positivamente. Ele vira um íon chamado cátion.
Como eu falei que cargas opostas se atraem, esses dois íons, um se atrai ao outro para formar uma substância química, que a gente vai ver qual que é o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio. Então está aí embaixo, ó, tem essa imagem de novo das eletrosferas dos dois átomos, e tem lá embaixo está escrito Na+, Cl-, que eles se atraíram os íons para formar essa substância química aí. Agora, esse sal que a gente conhece, ele é um cristal. A estrutura dele é formada por um cubo, onde você tem cada átomo de sódio ligando a outros 4 átomos de cloro. Então, um átomo de sódio se liga a outros 4 um de sódio com 4 de cloro e assim por diante, até formar um cubo tridimensional, tá bom? Aí você está representado esse cubo, sendo que nos vértices você tem os elementos químicos em questão, tá? Você tem o sódio e o cloro. O cloro está em amarelo e o sódio está em roxo. Agora a gente vai falar um pouco sobre mnemônica. Mnemônica é uma técnica que a gente usa para poder decorar alguma coisa mais fácil. Então, por exemplo, quando você quer decorar um telefone, vamos supor, a primeira vez que você falou só o número do telefone, você tem que decorar. Para você decorar só aquele número e ficar lá memorizando para decorar, dá muito trabalho. Então a gente usa algumas técnicas, tá? Então você pode lembrar do nome da idade do seu pai, você pode dar no número da casa da sua avó, e assim você pega coisas que você já tem na memória, que já está fixado lá, e vai associando uma coisa na outra para ficar mais fácil para você lembrar. Então a gente vai fazer da mesma forma para lembrar os elementos da tabela periódica. Então eu tenho lá o grupo família 1, e eles estão todos os quadradinhos um em cima do outro, representando aquela coluna da tabela, tá? E dentro desses quadradinhos eu tenho o símbolo do elemento químico. Então eu tenho H, que é o hidrogênio, Li, que é o lítio, e assim por diante. Ah, como é que eu vou saber quem que é quem aí? Então eu vou inventar uma frase. Eu, no caso, inventei essa aqui, ó. Hoje li na coluna Ribeirinhos Counter-Strike Forever. Tá? Counter-Strike, lembra que é joguinho? Tá. Então, ó, hoje é para lembrar do H, do hidrogênio. Li é para lembrar do lítio. Na, para lembrar do sódio. Coluna, eu sei que coluna é escrito com a letra C. Só que eu fiz uma exceção e foi eu que inventei essa frase, tá? Ribeirinhos Counter-Strike Forever. Forever é para sempre em inglês, tá? Então daí você consegue lembrar de hidrogênio, lítio, sódio, potássio, cubídeo, sete substâncias. Vamos lá para o segundo grupo ou família da tabela periódica. Essa aqui já é uma frase pronta. Você pode colocar na internet, no Wikipedia, você vai ver. Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Tá? Então, para lembrar do que? Berílio, magnésio, cálcio, tronço, bário, rádio. Olha lá. Tá bom? Bela Magrela casou-se com o senhor Barão Ratão. Próximo. Boi alugado ganhou inusitado talismã. Então, essa frase eu inventei também. Tá? É o grupo 13, ou família 13 da tabela periódica, família do boro. Então, ó, boro, alumínio, galho de talho. Outra mnemônica aqui agora com o grupo 14, a família 14, que é a família do carbono. Então, ó, eu inventei a seguinte frase: cascata sinuosa gerou estranho problema. Então, é para lembrar de quais elementos químicos: carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Pronto, vamos lá. Agora o grupo 15, tá? Que é a 15ª coluna da tabela periódica. Eu tenho aí os símbolos novamente, né, desse recorte da tabela, dessa coluna, a coluna 15, e eu tenho dentro de cada quadradinho o símbolo dos elementos químicos. Como é que eu vou decorar o símbolo de cada elemento químico que vai nesse espaço dessa coluna da tabela? Vou inventar uma frase: nem Papaléguas assinou o sábado do bilhete, tá? Para que eu vou lembrar isso? Para lembrar do nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Tá lá. Por fim, ainda não. Agora temos a coluna 16, o grupo família dos calcogênios, formadores de cobre. O sertão cearense tem pó. Só que cearense eu sei que se escreve com C, só que eu fiz uma adaptação aí, porque eu lembrei que ali é o selênio, tá? Mas eu que inventei essa frase, então ela fez sentido para mim. Se você perder tempo em inventar uma frase você também vai ter as suas artimanhas aí para fazer uma frase. Para lembrar do que? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Vamos lá, agora grupo família 17 da tabela periódica.
Flamengo, clube brasileiro invicto até hoje, só que não. Então o que acontece? Para lembrar de quem? Flúor, cloro, bromo e iodastato, tá certo? Então esse é o grupo família 7. Vamos lá, agora para o último grupo, o grupo 18, tá? Então tem um recorte lá do grupo 18, os elementos estão em quadradinhos, um abaixo do outro, com os símbolos dentro dele. Então eu tenho o hélio, o argônio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Que frase que eu inventei? Que na verdade eu não inventei não, isso aqui tem na internet. Ó. Homem nenhum arranca criptonita do xerife de Rondônia. Então essa frase é para você lembrar desses elementos químicos aí do grupo família 18. Agora, a legenda da tabela periódica. Gente, sempre quando tem uma tabela, ele tem lá num cantinho e tem um quadradinho da tabela periódica onde ele está dizendo o que está representado dentro desse quadrado. Então, por exemplo, bem ao centro do quadrado, a gente tem as letras, né, que são os símbolos dos elementos. Então, nesse caso aí, está escrito SI, o S em maiúsculo e o I minúsculo. Está dizendo que é o silício. Embaixo do SI, ainda nesse quadradinho, está escrito o nome do elemento químico. Então, no meio é o símbolo, abaixo o nome, e lá no canto, na parte de cima, está escrito o número atômico, que seria o Z ou P, ou quantidade de prótons dentro do núcleo, que é aquela identidade que eu falei para vocês do átomo, que é o que identifica ele, para saber quem que é quem. O silício é o 14. Aqui eu tenho novamente a tabela periódica, e eu quero que você preste atenção agora no seguinte fato. Aqui, ó, esses números que ficam aqui em cima, tá, que são os grupos ou as famílias, esse segundo número aqui, ó, o 5, o 6, é sempre a quantidade de elétrons na última camada. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho ó, primeiro grupo ou família, aqui, ó, do hidrogênio e dos metais alcalinos terrosos aqui, é 2. Quer dizer que tanto o berílio, o magnésio, o cálcio, todos esses elementos, eles têm 2 elétrons na última camada. Se eles têm 2 e eles querem ficar com 8 pela regra do octeto, eles têm 2. É mais fácil ele perder 2 ou ele ganhar 6? Mais fácil perder 2, né? Só se livrar de 2. Então, ó, esses elementos aqui, ó, do primeiro grupo família, que é da coluna 1 e da coluna 2, os da coluna 1 querem perder 1 elétron, os da coluna 2 eles querem perder 2 elétrons. Esses indivíduos aqui, ó, 13, 14, 15, eles não querem nem ganhar e nem perder, tá? Os 13 até perdem, mas os 14 e 15 eles meio que compartilham. Agora, os elementos do grupo 16 e 17, eles são desesperados para ganhar elétron. Então, o oxigênio, por isso que ele reage muito fácil com outros elementos químicos. Ele quer ganhar elétron desesperadamente, por isso que forma ferrugem, o oxigênio acaba meio que acabando e reagindo com tudo que a gente conhece, né? Causa um monte de problema. E o flúor aqui, ó, ele tem 7 elétrons na última camada. Se ele quer ficar com 8, ele quer ganhar 1. Então, tá vendo que todos eles estão no mesmo grupo família? Então, todos eles querem ganhar 1 elétron. Por isso que eles reagem de forma semelhante. Gente, é isso aí. Até mais. Obrigado. Grande abraço.